Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3:1. Glória a Deus. Amém? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Até aqui, amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. A mulher que tu me deste. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ver algumas coisas hoje sobre a consequência do pecado. Diga assim: a consequência do pecado é amarga. Amém? Às vezes nós pensamos assim: eu tive uma família muito complicada, hoje eu vivo até bem comparando com o que meu pai, meus irmãos eram, então está tudo bem. Eu já venci muitas coisas, acho que não precisa vencer mais nada não, está bom assim. Nessa noite nós vamos entender algumas consequências. E eu gostaria que você pensasse a seu respeito, eu penso a meu respeito. E quando eu olho aqui a questão do pecado, nós vemos que Adão e Eva cometeram, sim, algumas falhas graves, mas nós somos tão teimosos, tão cabeça dura, que nós continuamos fazendo a mesma coisa e achamos que estamos abafando. Nós continuamos errando do jeito que eles erraram, há pouquinho tempo, já lemos isso aqui trocentas vezes, e nós continuamos fazendo a mesma coisa. E nos achamos, nos julgamos inteligentes. E nessa noite nós vamos rever os nossos conceitos. Amém, irmãos? Nós precisamos rever, sabe por quê? A família aqui foi prejudicada. Não só Adão e Eva, toda a descendência, inclusive nós. Então nós precisamos entender a consequência. Porque às vezes a gente é tão inconsequente que a gente faz e não pensa. A gente é tão infantil que a gente faz e não pensa. A gente é tão orgulhoso que a gente faz e não pensa. E continua fazendo, e continua repetindo o mesmo erro. E nessa noite nós vamos meditar a respeito de algumas coisas que nós precisamos quebrar e cancelar na nossa vida. Amém? O Senhor já levou na cruz toda maldição. Você crê, irmão? Todos aqui já aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas? Amém? Então, se Jesus é Senhor da sua vida, você já não tem maldição que pesa sobre você. Só que nós precisamos tomar posse dessa vitória. E nessa noite nós vamos entender algumas coisas. Vamos lá no verso... No capítulo, primeiro, volta ali um pouquinho no capítulo 2, o verso 25. Eu quero começar por ele, nós não lemos esse. Gênesis 2, 25. Diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A primeira consequência do pecado é o sentimento de vergonha.
Às vezes nós até temos vergonha do pecado. Nós não tomamos a atitude correta. E o que eu vejo aqui? Eles não conquistaram a sabedoria que eles queriam. O que eles descobriram? Sua miséria. E a primeira coisa que aconteceu foi isso. Eles estavam nus antes e não se envergonhavam. Porque eles não tinham a consciência da sua miséria, da sua podridão. E muitas vezes, queridos, nós vamos nos enfronhando em algumas coisas que nos trazem vergonha. E nós começamos a agir como eles. Aqui é muito interessante que eles estavam nus e não se envergonhavam. A partir desse momento, eles começaram a ter vergonha. Por isso eles arrumaram alguma coisa para tampar. E nessa noite eu quero te perguntar, o que você tem se envergonhado, tem tentado tampar, mas não tem corrigido? Do que você tem se envergonhado? Que às vezes você não fala nem para quem está bem próximo de você. Porque eu tenho vergonha disso. E eu encubro isso. E eu tampo esse pecado. Porque eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho essa deficiência. Ao invés de eu vencer, ao invés de eu rejeitar, eu vou e tampo, disfarço. Põe alguma coisa para cobrir. Tampa o sol com a peneira. Porque não vai cobrir. Porque Deus vê todas as coisas. Nós precisamos nos envergonhar do nosso pecado e corrigi-lo. Às vezes nós temos vergonha de fazer as coisas certas e não temos vergonha de fazer o errado. E a primeira consequência do pecado é a vergonha. Uma outra coisa, vamos lá. No verso 7 aqui do capítulo 3. Gênesis 3, 7. Uma outra consequência, além da miséria que nós começamos a ver em nós. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles reconheceram que eles estavam desprovidos. Eles reconheceram que eles estavam expostos. E eles tamparam. E eu quero te perguntar, querido, qual pecado tem deixado você exposto e você tem só tampado? Na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal. Nós temos algumas estruturas que nós precisamos ter. Como família, nós às vezes pensamos assim, ai, mas meu pai era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, eu também sou assim. E nós fazemos como Adão e Eva, nós nos tampamos, escolhemos uma coisinha que dê para disfarçar e continuamos sendo assim. Sendo que o Senhor já nos libertou, já nos resgatou e já nos fez novas criaturas. Amém, querido? Jesus te fez nova criatura? As coisas velhas já passaram? Então, para que você insiste no velho? Para que você insiste no velho? É uma consequência do pecado. O que tem ainda sido fingimento, falsidade, disfarce na sua vida? O que é? Você sabe. Você conhece. Como você tem feito com as pessoas? Como você tem agido dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja? Vamos para frente. O verso 8 agora. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A próxima consequência foi o medo e a fuga. A consciência pesada, a culpa, ela faz a gente ter medo e fugir. Mas não fugir do pecado, fugir da presença de Deus. O que é a primeira coisa que acontece com uma pessoa que caiu, que errou? Você liga, irmão, o que aconteceu com você? Ah, não, estou com muita luta, eu caí, eu errei. Vou na igreja, não.
Aí você vai dizer para mim, pastora, mas não precisa vir na igreja para estar na presença de Deus. Irmão, o primeiro sinal de que não está conseguindo estar na presença de Deus é parar a comunhão. Porque aqui eu estou no meio do corpo. Aqui eu estou sendo tratado. Aqui eu estou sendo ministrado. E a próxima consequência, muito mais grave do pecado, é o medo e a fuga de Deus. Diga assim, só Deus pode me libertar. Amém, irmãos? É a mesma coisa que menino que não quer beber remédio, que é aquele que vai sarar. A gente foge daquele que pode resolver e nos libertar. E a consequência do nosso erro, do nosso pecado, é que quanto mais nós aprontamos, o inimigo, que é aquele que gerou isso, porque nós também demos legalidade, foi aquilo que o Júnior falou, ele vem nos acusando e nós fugimos de Deus e temos medo de nos expor à majestade, ao poder, à soberania e à perfeição de Deus. Só Deus pode nos libertar. Só Deus pode nos curar. Só Deus pode restaurar o nosso caráter. Amém, querido? Só Deus pode mudar a história da nossa família. Só Deus. Não tem outro. Não tem outra maneira. Você pode buscar vários artifícios. Tem gente que fica pensando assim, ai, mas e se eu fizer assim? Ai, mas e se eu procurar alguém fora? Porque daí, às vezes, eu procurando uma outra mulher, eu me dou bem com a minha esposa, que eu desenjoo dela. Ah, e se eu procurar outro homem? Talvez, você só vai trocar de problema. Não adianta. Quem tem a solução para o seu problema, a libertação para o seu pecado, para o seu vício, é o Senhor. Então não foge dele não, irmão. Junta nele, gruda nele, busca o Senhor. Ele tem a solução para todos os seus problemas. Você crê? Ele não tem a solução para um e não tem para outros. Ele não tem a solução para o irmão tal e não tem para o outro. O Senhor tem solução para todos os nossos problemas. E a primeira coisa que Adão e Eva fez, escondeu, ficou lá todo no canto com vergonha e depois fugiram e tiveram medo. E eu quero te perguntar uma coisa. Você responde aí no seu coração. O que é que você tem feito que tem te dado medo? Tem feito você fugir? Às vezes tem gente que a gente chega e fala assim, vem aqui, eu queria falar um pouquinho com você. Ai, misericórdia, o que eu fiz? Não é? Eu estou acostumada a isso. Não sei por quê. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Às vezes as pessoas têm problemas em casa, a gente... Irmão, podemos fazer uma visita para você? Vamos orar na sua... Ai, não, misericórdia. Irmãos, nós fazemos isso. O Deus que pode nos dar a solução de todas as coisas, nós fugimos dele. Diga assim, eu preciso me aproximar de Deus. Amém? Foge dele não, filho, senão você está lascado. Senão a coisa vai ficar feia para você. Porque ninguém pode resolver o seu problema, a não ser o Senhor. Amém? Glória a Deus. Próximo aqui, verso 11, no capítulo 3. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Mulher é complicado mesmo, irmãos. Próxima consequência do pecado é a fuga da responsabilidade. Eu não assumo a minha culpa, eu jogo no outro. A gente joga primeiro no diabo. Depois a gente joga na esposa. Depois a gente joga no esposo. São os que estão mais próximos. O diabo está perto de você, filho? Depois eu jogo no pastor, não, na pastora primeiro, depois no pastor, né? Nós fugimos da responsabilidade quando nós pecamos e não queremos consertar. Ai, mas sabe o que é? Eu estou fazendo isso por isso, isso e isso. Irmão, o pecado não se justifica, se vence, se renuncia, larga. E uma coisa que ele fez, a mulher, aquela lá, que o Senhor mesmo fez. E muitas vezes nós fazemos isso, nós culpamos a Deus
pelo nosso erro. Nós culpamos a Deus pelo nosso pecado. Mas nós culpamos disfarçado, porque senão nós somos muito hipócritas, muito religiosos. Então nós temos medo de culpar a Deus. Então nós culpamos por tabela. Ai, mas sabe o que é? É porque tal pessoa fez isso. Ai, sabe o que é? Porque minha mulher não... Ai, ela não toma jeito. Ela não quer vir na igreja. Ai, porque meu marido... E uma consequência do pecado gravíssima é que eu não assumo a minha culpa. Porque eu não quero vencer. Porque eu quero continuar fazendo errado e culpando o outro, que é mais fácil. Só que isso nos leva para o inferno, irmãos. E Adão, ele estava culpando a mulher porque o erro foi dele. Porque ele não assumiu a posição de autoridade que Deus confiou nas mãos dele, como sacerdote. Ele estava distraído. E eu quero perguntar aos homens aqui, vocês têm estado distraídos? Qual é o seu papel que você não tem desempenhado? E muitas vezes nós fazemos isso. O que aconteceu, irmão? Ai, sabe o que foi? O meu trabalho. Sabe o que é? O meu filho, a minha filha. Eu fico muito cansado. Fico muito cansada. Ai, a minha casa. Ai, estou reformando a minha casa. Agora está uma folia de reformar a casa que nós não aguenta mais escutar essa desculpa. Irmão, quem te deu todas as coisas foi Deus. Amém? Então não brinca com Ele, não. Ai, mas sabe o que é? Eu saio do meu trabalho. Eu estava vendo hoje os relatórios do discipulado. Se eu fosse os líderes, eu ia ficar muito nervosa. Porque eu ia achar que estão me fazendo de besta. Mas antes de fazer seu líder de besta, está tentando fazer Deus de besta. É isso que Adão e Eva fizeram. Ai, cheguei tarde do serviço, não deu tempo. Ai, estava não sei o que, não deu tempo. Ai, estava não sei o que. Ei, irmão, que gracinha. Que gracinha. É isso que eles fizeram. E nós colhemos a consequência disso até hoje. Ah, não fui eu, foi a serpente. Ai, não foi a serpente. Ai, foi a mulher. Chamou a mulher, quase que chamou a mulher de cobra mesmo. Foi aquela mulher que o Senhor me deu. O Senhor que arrumou ela para mim. O Senhor criou. Aqui, ó, daqui da costela, ó. Irmãos, é muito triste a consequência do pecado. As pessoas se justificam ao invés de vencer o pecado. Pecado é pecado. Não existe meio pecado, não existe pecadinho, não existe pecadão. Pecado é tudo aquilo que vai contra a lei de Deus, vai contra a palavra do Senhor. Tudo aquilo que fere o coração de Deus. E nós, muitas vezes, justificamos. E eu quero te perguntar nessa noite, o que você tem justificado? Em quem você tem jogado a culpa? Pelos seus erros, pela sua instabilidade emocional e espiritual, pela sua preguiça, pela sua falta de oração, pela sua falta de compromisso. O que é que tem sido? Eu quero te avisar uma coisa. Se for a sua família, o seu trabalho, algumas coisas que você preza muito, Deus não dá a glória dele para ninguém. Então você toma cuidado que Deus vai te tirar. Tá? Você vai perder isso aí. Porque às vezes nós brincamos, queremos ter as coisas, porque o ter para nós hoje é mais importante do que ser, e nós acusamos até a Deus. E ficamos brincando. Vai brincando. Não, mas até hoje, eu brinquei até hoje, nunca me aconteceu nada. Pode esperar. Ai, pastora, você está me ameaçando? Não, irmão, é a palavra que diz. Nós vamos colher aquilo que nós semearmos. E eu quero te perguntar, em quem você tem jogado a culpa? Como que está a situação? Primeiro, eu tenho vergonha. Depois, eu acho um jeito de tampar o pecado e o erro para que ninguém veja. Depois, eu fujo de Deus. Porque aí eu acho que eu estou... Ai, não posso, agora eu tenho que ficar quietinho aqui no mundo, no pecado, lambendo. A porca lavada volta para a lama e o cão volta para o vômito. E aí depois, eu começo a pôr a culpa em alguém. Porque eu não quero assumir que eu errei, que eu pequei, que eu preciso de Deus e que eu preciso ser liberto, senão eu vou para o inferno. Adão e Eva fizeram isso. E eu quero te perguntar, para onde você quer ir? Para onde você quer levar a sua família?
O que você quer de herança que você herdou e não queria, você foi mudado pelo poder de Deus, e você agora está querendo deixar uma herança maldita de novo? Voltar à idolatria, voltar à feitiçaria, voltar ao adultério, voltar à prostituição, voltar à pornografia, voltar a que mais que você quer? O Senhor nos liberta, e de fato, quando Ele nos liberta, nós somos livres. Diga assim: eu sou livre no Senhor. Amém, irmãos? Você tem dúvida disso? Tomara você não tenha. Só que não adianta você culpar ninguém. Assuma sua postura. Seja homem de verdade. Seja mulher de verdade. E comece a dizer para Deus: Deus, eu preciso desesperadamente do Senhor. Eu preciso demais dar conta do Senhor para a minha história ser mudada. Amém? A minha história já foi mudada, porque o que o inimigo faz? Ele tenta trazer de volta. E sabe que hora que ele consegue trazer de volta, igual está acontecendo ali, que em nome de Jesus, nós estamos fazendo um propósito de oração, eu tenho certeza que eles vão ser libertos, quando nós escondemos o nosso pecado, a nossa deficiência, a nossa dificuldade, ao invés de vencer, ao invés de admitir que nós estamos realmente fracos, que nós precisamos de libertação, que eu estou com essa falha de caráter, eu preciso logo correr e sarar disso, ser liberto disso. E eu comecei a ver que todos começaram a achar normal. As igrejas hoje em dia estão naquela questão: a graça me basta. Irmãos, a graça de Deus nós temos porque nós não merecemos e Ele nos deu. Mas isso não basta. O nosso caráter tem que ser transformado. A nossa vida tem que ser liberta. Porque se nós continuarmos na prática do pecado, Deus não tem como nos abençoar. E eu fiquei muito entristecida. Porque eu comecei a ver que as coisas estão voltando em volta. A Bíblia fala que limpa a casa, deixa toda ornamentada. Mas se eu deixo, se eu abandono, se eu volto ao pecado, volta aquele com 7 piores do que ele. E o estado da pessoa fica pior do que era antes. Ai, tudo é permitido, nada é proibido. Irmão, não precisa proibir, o Senhor nos liberta, nós não temos vontade mais. Nós não temos vontade de mais beber, nós não temos vontade de mais fumar, nos drogar, prostituir, mentir, adulterar. Isso é normal daquele que nasceu de novo. Isso é uma consequência da vida nova em Cristo. Então, se você ainda vive na prática do pecado, se você ainda acha que o pecado é uma coisa normal, se você ainda tem algum vício, algum erro grave, ou algum erro simples, ou alguma falha de caráter, irmão, vence isso hoje. Nós não podemos admitir que o inimigo traga de volta. Nós não podemos admitir que o inimigo continue mantendo a gente no cativeiro, na escravidão. Nós precisamos vencer. Não fuja, não fique com vergonha, mas apresenta diante de Deus a sua deficiência. Vence a sua deficiência, porque Deus nos capacita a isso. Amém? Às vezes você vai dizer para mim: não, pastora, Deus liberta. Liberta mesmo, mas nós temos que querer. Deus é cavalheiro, Ele não entra sem ser convidado, Ele não é ladrão e salteador. O inimigo é. E o inimigo vai tentar trazer de volta na sua casa, na sua vida, as maldições que o Senhor já levou na cruz. Não aceite sobre a sua vida. Não aceite pecado. Não aceite derrota. Não aceite que o inimigo venha alojar de novo e trazer 7 piores do que ele, junto com ele. Vai ficar um bando de demônios e vão te matar. Não tem meio termo. Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, irmãos. Só um golinho, só um cigarrinho, só um palavrãozinho, só uma pornografiazinha, só um viciozinho. É aí que é a legalidade para que o inimigo entre. Aqui foi só uma conversinha. Um papinho que Eva teve com o diabo. Uma legalidade que Adão deu por ser negligente. É isso que está acontecendo no meio do povo de Deus nesses últimos dias. A fé de quase todos esfriaria porque a iniquidade entrou.
A iniquidade é aquele pecado que não incomoda mais. Você senta numa roda que estão bebendo e você acha normal. Você bebe uma cervejinha porque não faz nada demais, eu estou lúcido. Você fuma um cigarrinho porque não vai fazer nada de mal. Você sai com ímpios, anda com eles, tem comunhão com eles, porque você acha que é tudo normal. Eu tenho liberdade no espírito, você tem liberdade na carne se você estiver fazendo isso. Você está dando liberdade à sua carne e ao diabo. E é isso que tem acontecido no meio do povo de Deus nesses últimos dias. E eu fiquei muito entristecida. E eu comecei a buscar na palavra. E eu comecei a buscar a palavra e orar e orar. Eu falei, Senhor, eu não quero que meus pais, eu não quero que a minha família morra sem salvação. Eu não quero que o inimigo venha tomar conta de volta de uma coisa que não é dele mais. A minha casa e eu serviremos ao Senhor. E nós vamos declarar isso nessa noite, querido, mas para isso nós temos que tomar a nossa posição de direito. Você, homem que é casado, que é pai de família, tome a sua posição de direito. Você, mulher, tome a sua posição, não queira a posição do homem. Homem, não queira a posição da mulher. Você, solteiro que mora com seus pais, tome a sua posição de filho, com respeito à autoridade, com posicionamento. Assim Deus vai mudar a sua história. Nós não podemos aceitar uma história de derrota, porque o nosso Deus é Deus de vitória. E nesses dias nós temos que buscar isso incessantemente, a restauração da nossa família, a restauração da nossa vida emocional, espiritual, a restauração da nossa vida em todas as áreas, irmãos. E eu estou declarando esses dias e buscando na palavra, minha casa e eu. Que nenhum se perca, querido. Vocês já pensaram a eternidade no inferno, meu irmão? Vocês já imaginaram que a eternidade no inferno é um sofrimento eterno? Você já pensou que isso aqui é um tantinho assim, a eternidade é algo que vai durar sempre? Onde você quer passar a eternidade, meu querido? Não tem essa história, como estão pregando aí hoje em dia. É heresia, é mentira. O inimigo está querendo nos enlaçar para que nós sejamos uma igreja fria, uma igreja que não faz a diferença, um povo que fala que é crente, mas não é nada, um povo que não tem coragem nem de se levantar na sua casa para vir para a igreja, um povo que não tem coragem de orar por uma pessoa, um povo que não tem uma palavra de consolo na vida de uma pessoa que pede, um povo que não tem coragem de ler a Bíblia, um povo que não tem coragem de orar, jejuar, pagar preço. Igreja fria, igreja morta. E nessa noite nós vamos vencer todo pecado que nós tentamos esconder. Amém, querido? E para encerrar, eu queria só citar uma palavra, uma frase que o pastor disse, que todo pecado que é tolerado em uma geração é praticado na próxima. Que você não seja nem o que tolera e nem o que pratica. Porque senão a consequência vai vir. Nós vimos aqui, domingo, sobre o rei Ezequias. Uma palavra muito boa, domingo, quem faltou, veja no site. É muito importante. O que nós estamos fazendo com a nossa família? O pecado que é tolerado em uma geração é praticado na próxima. Ele vira prática, ele vira costume. E eu quero te perguntar, qual pecado tem sido costume na sua vida porque alguém praticou antes? E qual pecado você tem aceitado hoje que vai ser prática depois? Vamos acabar com isso. Nós temos que deixar o pecado nos arrepender e mudar a nossa história, irmãos. Não tem outra saída. Ai, porque hoje eu não quero. Ai, porque amanhã eu tenho isso. Ai, porque depois da manhã eu tenho aquilo. Irmão, você tem necessidade de Deus. Nada mais. Quando eu me posiciono, aceito de fato que Jesus é Senhor da minha vida, eu mudo a minha história e a história da minha família. Amém? Seja corajoso para isso. Seja corajoso para isso. Dá com os dois pés no peito do diabo e mostra para ele que você é salvo, você é restaurado, você é filho de Deus. Você tem autoridade no nome de Jesus, não é no seu nome. Você não é nada, irmão, sem o poder de Deus na sua vida.
E nessa noite nós precisamos tomar uma posição. Sabe o que é a posição do crente? Eu vou, enquanto for necessário, eu vou pagar o preço, eu vou orar, eu vou buscar. Só que nós temos essa posição no nosso trabalho, nós temos essa posição para ganhar dinheiro, nós temos essa posição, às vezes, para requerer nossos direitos naturais, nós temos essa posição para brigar com alguém, mas nós não temos essa posição para brigar com o diabo. Porque nós estamos mudando os valores. E nessa noite eu quero te chamar a mudar a sua história. O pecado que é tolerado em uma geração é praticado na próxima. E eu quero te perguntar como que foi o passado, como que é hoje, como que você quer que seja o seu futuro. Você quer que seus filhos façam aquilo que você já fez ou faz? Nessa noite nós vamos orar. Mas é orar mesmo, irmão. Baba aí, chora, geme, grita. Faz o que for preciso. Pode subir o pessoal do louvor. Faz o que for preciso. Tenha sensibilidade. Às vezes nós fazemos as coisas no automático. Ai, agora é hora de levantar. Ai, agora é hora de sentar. Agora é hora de louvar. Ai, agora é hora de abrir a boca. Agora é hora de fechar. Sabe quem está te manipulando? O diabo. Porque você está sendo manipulado pelo inimigo, porque você está andando na carne. E quando nós toleramos alguma coisa errada que está à nossa volta, que nós estamos vendo, que nós estamos muitas vezes ajudando a praticar, nós estamos dizendo para o diabo, pode cuidar da minha vida. Quando você diz para alguém que fala da minha vida, cuido eu, que eu já escutei isso quando a gente pergunta para o irmão, o que está acontecendo com você, querido? Da minha vida cuido eu, sabe o que você está dizendo? Eu vou traduzir para você. Da minha vida cuida o diabo. Da minha vida cuida a carne. Da minha vida cuida o pecado. Nós temos que mudar o nosso falar, o nosso agir, o nosso posicionamento. Porque senão a história vai voltar a se repetir. É pecado? É prostituição? É adultério? É masturbação? É pornografia? O que é? Qual pecado? É bebida? É droga? É cigarro? É mentira? O que é? É calote? Qual que é a história da sua família? É depressão? É suicídio? É câncer? É doença incurável? É loucura? É insanidade mental? O que é que tem atuado na sua família? É isso que você quer? Então continue frio. Continue fazendo como Adão e Eva, ficando com medo, com vergonha, escondendo, disfarçando, fugindo de Deus. Agora, se você quer a sua história mudada, se posicione. Assuma o seu pecado, renuncie o seu pecado, renuncie o seu erro, tenta melhorar, peleja, ora, chora, fique em comunhão e aceita que você depende de Deus, que sem Deus você não é nada. Nós temos essas duas opções. Se você quer fazer uma opção por rejeitar o pecado para que ele não continue na sua casa, na sua família, nós vamos orar nessa noite. Quero orar com todos vocês. E eu quero também que Deus visite a minha vida. Fique de pé. Senhor, nós queremos...